Espírito, Deus tem uma palavra também ainda no nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus 26, 36. Aleluia. Mateus 26, 36. Amém? Amém? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, continue falando conosco, trate com as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra. Queremos receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Meu Deus, eu te peço pela minha vida, continue me conduzindo aqui. E que o teu nome, só o teu nome, continue sendo glorificado. A igreja diz amém? Podem sentar-se, amados. Amém. Irmãos, o Senhor aqui, temos aqui diante da palavra do Evangelho, um dos momentos mais marcantes, conhecidos, emblemáticos do Evangelho. Logo depois de uma jornada de 3 anos de missão, estava chegando um grande dia para Jesus. O dia que ele seria entregue, o dia da sua traição, o dia que ele iria passar por todo um sofrimento, por cada um de nós. E o que nós vimos aqui, amados, registrado é algo tão especial, é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que nós precisamos estar sempre meditando nisso aqui, porque se trata da nossa luta diária de todos os dias. Todos nós, a partir do momento que tomamos uma consciência de que queremos andar no caminho do Senhor, a gente passa por isso. O que nós vemos aqui é Jesus trazendo à tona todo o seu lado de fragilidade, a sua humanidade. Vinha tanta pressão sobre ele, que ele ali estava, segundo as suas palavras, triste, angustiado, aflito, buscando o Senhor. Não é um acaso, nada no Evangelho é um acaso, né?
A Bíblia diz que ele foi para um lugar, como era o nome do lugar, gente? Getsemane. Getsemane era um lugar, a tradução dessa palavra é lugar de prensa. Era onde faziam o óleo da oliva. Pegavam as olivas e numa pedra para extrair o óleo. Jesus estava ali sendo prensado. Só que dele não saiu o óleo, saiu o sangue de uma aflição, o sangue de uma angústia, o sangue de uma dor que ele estava ali sentindo, sabe? E aí ele vai. Amados, o que fica claro aqui é que Jesus ele é completamente verdadeiro e sincero, sendo muito claro com o Senhor. Diante da consciência de tudo que ele ia passar, ele foi pedir para Deus o livrar daquilo. Amados, Jesus aqui, ele não queria ir para a cruz. Naquele momento, todo o peso dessa ação estava vindo sobre ele. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, Jesus não era o Filho de Deus. Jesus Cristo não é todo poderoso. Jesus Cristo não é o Senhor dos senhores. Sim, ele é tudo isso e ao mesmo tempo aqui ele também era ser humano. Aqui vemos o lado humano de Cristo aparecendo. E aqui vemos, através da sua atitude, o que se deve fazer quando esses momentos de bênção eles vêm sobre a nossa vida. Só quem está me entendendo até aqui, dá um amém aí. Mas o que a gente vê? Ele vai lá e ele expõe, Senhor, se for possível, afaste de mim eu não quero tomar esse cálice, eu não quero isso para mim, mas todavia não seja feito como eu, mas como o Senhor quer. Quando ele retorna dessa primeira oração, os discípulos que ele tinha chamado para orar com ele, estavam fazendo o quê? Dormindo. Ele diz, não é possível que nem uma horinha vocês puderam orar comigo. E aqui está o ponto que o Senhor quer tratar com a gente hoje. Olhe, vigiem e orem, pois o espírito está pronto, mas a carne é... Esse é o ponto. Isso é o que o Senhor fala aqui e deixando muito claro dessa nossa batalha. Como eu falei hoje pela manhã, às vezes a gente cria um vocabulário, o evangeliquez, né? E às vezes a gente vai falando as palavras e acha que todo mundo entende automaticamente o que significa. Eu gosto de ser mais didático, porque eu acredito que quanto maior possa ser o nosso alcance de compreensão, melhor vai ser o resultado da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Quando a Bíblia fala de carne, o que é carne? Carne representa tudo que tem a ver com a nossa natureza humana, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas paixões. Detalhe, essa carne, ela tem a ver com a nossa natureza decaída sem Deus. E ele fala que a carne, ela é fraca, porque por ser da natureza humana, ela tem sua limitação, ela tem seus problemas. E a carne pode nos levar para cada vez mais distante de Deus. Quando Jesus fala de espírito, ele diz que o espírito está como? Está como? Está pronto. O que é o espírito, Daniel? Espírito é a nossa natureza divina. Quando se fala de espírito, se trata da porção de Deus diretamente em nós. Quando Deus cria o homem do barro, quem lembra disso? Quem lembra disso? Está em que livro? Gênesis. Ele diz que quando ele cria o corpo, ele sopra o espírito, o fôlego da vida. Então, quando se fala espírito, é a parte de Deus em nós,
que ela é fortalecida, que ela é despertada a partir do momento em que nós nos direcionamos para o Senhor. Somos espírito, habitamos dentro de um corpo que tem uma alma, sentimento. Quem está entendendo até aí? E existe, obviamente, um conflito. E olhe, uma coisa que a palavra de Deus deixa bem tratado isso, carne tem a ver com uma maneira que a gente vive. Tem a ver com nossos comportamentos, com os nossos posicionamentos. Olha o que ele diz aí em Romanos, a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 8, Vanessa, versículo 5 ao 8. Romanos 8, versículo 5 ao 8. Olha o que diz. Romanos 8, pronto. Quem vive segundo a carne, aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne, ela conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é, inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Mas quem é dominado pela carne, o que é que acontece? Não pode agradar a Deus. É sério isso, né, irmão? É sério? Deu para entender a gravidade disso? Carne, eu já ouvia muitas vezes essa expressão, amados, a carne não se converte. A carne, é tanto que isso, que quem vai para o céu não é o nosso corpo, é o nosso espírito que vai. A carne, ela fica para a destruição, ela não se converte. E quando ele fala sobre questão de viver de acordo, é viver sempre cedendo às suas próprias vontades. O que é que tantas pessoas do nosso país estão fazendo nesse momento? Boa parte delas estão dando vazão às vontades da sua carne. A diversão, os prazeres, as alegrias. E veja o contexto aqui. Então, quando ele fala assim, é a forma como vivemos. Isso significa dizer o que, pastor? É direto e é simples. Se eu vivo como eu quero, consequentemente eu não estou agradando a Deus. Não é forte isso? Mas é o que a palavra de Deus está aqui dizendo. É o que o Senhor está dizendo aqui para nós. E aí veja só. É difícil às vezes entender para alguns, porque eles estão como os discípulos aqui, sabe, missionário Hector? Eles estão dormindo. É interessante que o contexto de dormir, quando a gente está dormindo, a gente fica como? Inconsciente. A falta da consciência nos leva à dificuldade de um entendimento e de uma mudança. Se eu não estou consciente, atente para isso. Somente a partir do momento em que nós, de fato, tomamos consciência de uma verdade, é que nós vamos avaliar a possibilidade ou não de querer uma mudança. Enquanto a gente está inconsciente, não entende, não sabe. Efésios 5, versículo 14 ao 17, diz o quê? Por isso é que foi dito, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí vem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Lembra do que Jesus orou? Jesus, quando orou, ele disse o quê? Pai, se possível for, afaste de mim esse, mas todavia não seja feito como eu
Mas como o Senhor, consciência, despertar para isso. Quando Jesus diz, vigiem, significa estado de alerta, de consciência. Vigiem e orem. Comunhão com Deus, busca pelo Senhor para um direcionamento de vida. Quando Jesus fala, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Importante enfatizar isso. Escute. A coisa mais comum que eu e você vamos passar todos os dias da nossa vida é por tentações. Todos nós somos tentados todos os dias, das mais variadas formas. O problema não é ser tentado, o problema é cair em tentação. Se há a queda, é porque houve a legalidade. Abriu-se o espaço para que a carne prevalecesse, o espírito ficasse anulado, e aí vem o pecado. A vigilância e a oração é pedindo o revestimento do Senhor sobre a nossa vida. Amados, somos tentados todos os dias a mentira, a falsidade. Somos tentados todos os dias pelos vícios, as propostas. E ainda mais num tempo que a gente está vendo. Eu falei isso hoje de manhã. A gente está vivendo um tempo, irmã Neide, que as coisas certas de Deus estão tudo errada, e as coisas erradas é que estão certas. E hoje, o que tem de gente caindo, irmãos, não entendendo porque estão dormindo em relação a isso. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que significa isso? É a luz de Cristo trazendo iluminação para a nossa mente. Espera aí. Jesus foi tentado. Jesus foi provado. E ele não cedeu. Porque ele orou. Vigiar e orar, está alerta. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, irmão, vigie e ore. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com as coisas que você tem praticado. Todo o tempo ali vem. Como é que a gente vence um negócio desse, pastor? Como é que a gente lida com isso? Ei, você não está sozinho não. Pode dizer para o seu irmão, você não está sozinho. Amém? Gálatas capítulo 5, Vanessa, por favor. Gálatas 5, do 16 ao 25. A gente tem que buscar fortalecer nosso espírito através da nossa comunhão com o Senhor. Gálatas 5,16, o que é que diz? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele reforça, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. Se eu estou debaixo do Espírito, não vai ter essa confusão na minha vida. É isso que ele está dizendo. Se eu sou guiado pelo Espírito, não tem confusão não. O certo é certo e o errado é errado. Amém? E ele diz aqui, um reforço, para de repente alguém tem dificuldade de, o que seriam obras da carne? Reforça. Ora, as obras da carne são manifestas. Tem uma listinha aí. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti,
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, diga eu, os que pertencem a Cristo Jesus, já crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, eu encerro com essa reflexão. Eu estou andando no Espírito ou eu estou andando na carne? Ou já vi uma pessoa brincando: rapaz, eu vou entrar na carne hoje. Eita, meu Deus, não fale isso nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Veja, as obras da carne, elas se manifestam. São ações, são atitudes. Quanto mais distante do Senhor eu estou, mais as obras da carne vão se manifestando na minha vida. Ele fala. Só que aí ele fala aqui, os frutos do Espírito, olha a diferença. Os frutos, eles são produzidos a partir de uma comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo em minha vida, eu vou produzir naturalmente, consequentemente, os seus frutos. Todos eles são maravilhosos. Esses frutos têm a ver com caráter, esses frutos têm a ver com comportamento, posicionamento. E eu amei muito esse último fruto aqui, que é o domínio. Então quem tem o Espírito Santo nunca vai dizer: ah, porque foi mais forte do que eu, por isso que eu caí. Sabe por que alguém cai? Se tiver consciente, se tiver ciente, cai porque quer. Se dá vazão à carne, se dá espaço ao pecado, a pessoa cai. Mas se anda pelo Espírito, vai produzir os frutos do Espírito. Eu lembrei aqui hoje pela manhã de um outro momento também, porque com Jesus foi tudo num nível, sabe? Para deixar o exemplo para nós. Quando Jesus, ele foi tentado pelo diabo, alguém lembra dessa passagem? Quanto tempo ele estava de jejum? 40 dias. Ali também, nós nos deparamos com Jesus Cristo, irmã Magali, o Jesus Cristo humano, igualzinho a gente. Tanto que o texto diz que no final de 40 dias ele teve fome, faminto, fisicamente debilitado, enfraquecido, e vem o diabo lançar as suas tentações. Jesus em nenhum momento usou o seu lado divino ali, como um ser humano totalmente dependente do Pai. Ele usou a autoridade da palavra de Deus sobre a sua vida, a sua fé na palavra de Deus, e venceu o diabo. E não cedeu às tentações, porque ele tinha consciência disso. Aqui no Getsemane se repete, agora não mais com o peso só do diabo, mas o peso dos nossos pecados. Irmãos, olha, escute, Jesus, ele foi para a cruz sem ter culpa nenhuma. Jesus foi executado inocente. Se fez pecador, se fez maldito por mim e por você. E ele resistiu, para mostrar que se ele resistiu, eu e você também podemos resistir. A partir do momento que a gente realmente assume um compromisso de se entregar ao Pai, de estar debaixo da vontade do Pai, do Senhor. E escute isso: se porventura você caiu,
Se porventura você pecou, se porventura você cedeu à tentação, você está aqui hoje, ainda dá tempo. Porque se hoje você se arrepender, se você se humilhar e confessar diante do Senhor, Ele está aqui para te perdoar e te levantar. Jesus não ficou com raiva dos discípulos. Ficou triste e decepcionado, mas com raiva não. Ele estava ali como exemplo. Vigie e ore, irmão. Vigie e ore. O Espírito, ele está pronto. Mas a carne é fraca. E me vê isso aqui agora. Me vê isso aqui agora. Não use essa desculpa de dizer que a carne é fraca para continuar pecando. Lembrei do Felipe Gaston, personagem lá, conhecido como Rato, lá do Feitiço de Áquila. Lembra, Ítalo? Só Ítalo que lembra do semi-velho. Cadê você, Ítalo? Lembra do Feitiço de Áquila? Ladrãozinho, e toda hora ele falava com Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu prometi nunca mais roubar, mas o Senhor sabe como eu sou fraco, depois eu me arrependo. Tem gente que é assim: eu sou fraco e continua, eu sou pecador e continua. Isso é engraçado na ficção, mas na vida real isso é brincar. Eu não posso dizer: eu pequei porque a carne é fraca, né, irmão? Eu estava fofocando, estava falando mal do irmão, mas você sabe, a carne é fraca, né? Com Deus não cola não. É por isso que a gente tem que fazer duas coisas. Quem está atento? Primeiro, vigiar. Vigiar é estar consciente. Vigiar é estar acordado. Cuidado com você que está dormindo. Às vezes literalmente, né, Dinha? Tem gente que... Rapaz, eu lembrei de um irmão, numa das igrejas que eu fui membro. Ali era uma coisa espiritual. Ele dormia em pé. Acho que Gabriel vai lembrar dele. Ele pegava assim a perna. Eu não sei não como era ali. Ele pegava assim, travava assim no meio fio. Na hora do culto? Meu Deus do céu. Se olhasse para ele, se desconcentrava. Abriu os braços assim, Daniel. Será que morreu? Não, está dormindo. E detalhe, era só na hora da palavra. Um exemplo literal disso. Graças a Deus ele foi liberto, irmãos. Que sono é esse? Só na hora da palavra. Sério, ele dormia em pé. Meu amor, sabe do que eu estou falando, né? Ele já está bem hoje. Ele dormia no culto. Dormia na hora da palavra. Começou, abra sua Bíblia, ele fechava os olhos. Tem gente que está de olho aberto, está vindo para a igreja, está ouvindo a palavra, mas continua dormindo. Porque continua, às vezes, deixando que a carne prevaleça. Que não seja assim. É a nossa luta diária, irmão. Eu vou repetir isso para a gente encerrar, para a gente orar, para a gente ir para casa. E escute. O problema não é ser tentado. O problema é cair na tentação. Se você está sendo tentado, é porque o diabo quer te tirar do caminho. Ei, o diabo não está preocupado com quem é dele, não. Ele está preocupado com quem não é. Ele quer buscar, né, Vanessa? Ele quer tirar. Ele quer tirar você do propósito. Ele quer, porque como ele já está condenado, ele não quer ir sozinho. Ele quer levar a gente junto. Ele acusa, ele mente, ele engana, ele tenta. Vai oferecer os prazeres, vai oferecer a facilidade, vai oferecer tudo o que você quiser. Ele vai tentar. Meu Deus, pastor, o diabo está furioso. Lembre da palavra: sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? Alimentando-me todo dia da presença dele, fortalecendo o meu espírito e atento. Louva a Deus por sua vida aqui hoje, viu?
Louva a Deus pela escolha que você fez hoje. Que isso, não sei se vai ser a mesma música, filho, mas que isso seja todo dia. Todos os dias nós temos opções. Você chega num lugar, estão falando mal de alguém, você escolhe, ou você senta, ou você vai embora. Né? Você chega num lugar que nitidamente não lhe cabe ali. Você percebe que ali não tem mais nada a ver com você. Ou você permanece, ou você sai. Uma das coisas que a gente aprende sobre tentação, escute, resistir a Deus, sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. A tentação, o Senhor fala para a gente fugir, se afastar, não brincar, se revestir do Espírito. O lindo aqui, depois você lê em casa de novo a conclusão, quando Jesus termina de orar pela terceira vez, não sei porque eu imagino isso, sabe, Vanessa? Ele enxuga as lágrimas, o sangue que ele suou, ele se limpa. Bora, levante, porque aquele que está me traindo, que vai me trair está chegando. Vamos. O quê? Acorde, irmão, o que vai me trair vai chegar. O missionário Dailson lembrou hoje de manhã, a partir dali, né, Dailson? Quietinho. Não murmurou, não gritou, não esperneou. Jesus se submeteu à vontade do Senhor. E debaixo da vontade do Senhor, ele sofreu, mas ele venceu o sofrimento. Ele venceu a morte. Ele trouxe salvação e vida para mim e para você. Dê glória a Ele. Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho? Bora fortalecer o Espírito. Amém? Amém? Quem manda na sua vida? É a carne ou o Espírito? Qual Espírito? Ah, tá, não me assuste não. Cuidado com o espírito do engano. Paulo diz que o diabo se disfarça até de anjo de luz. Cuidado. Discernimento, entendimento. Vigie e ore, para que não caia em tentação. Feche os teus olhos. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ô Senhor, que possamos fazer desse louvor também a nossa oração. Todos os dias somos pressionados, somos tentados. Vimos aqui que o próprio nosso Senhor Jesus passou por esse momento.
passou e venceu, e deixando para todos nós esse alerta, essa palavra: vigie e ore, vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E essa fraqueza não significa limitação, não. A fraqueza vem no sentido de nos levar para distante do Senhor, para muitas vezes insistir em satisfazer as suas vontades, que vão ser sempre contrárias à vontade do Senhor. Mas quem, Senhor, que possamos escolher despertar primeiro, abrir os nossos olhos, para termos a consciência, Pai, estarmos atentos às tentações que de perto têm chegado diante de nós. Todas as vezes que dizemos sim para o nosso coração, estamos dizendo não para o coração do Senhor. Todas as vezes, Senhor, que cedemos à tentação, nós caímos, nós falhamos. Meu Deus, que diante disso, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos leve à consciência e o arrependimento, a mudança de atitude, que possamos andar de verdade pelo Espírito, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Aprendemos, Senhor, que ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, pular, gritar. Não, ser cheio do Espírito Santo é ver os frutos do Espírito se produzindo na nossa vida. Nos dê domínio próprio, Pai. Nos dê a capacidade de entender que a escolha, ela é nossa. O Senhor nos deu o poder da decisão. Então, que possamos escolher o Senhor todos os dias. Muitos aqui, meu Deus, eu sei, assim como eu, todos nós somos provados, somos tentados, porque todas as vezes que um filho de Deus busca a tua luz, as trevas se levantam. Todas as vezes que alguém de verdade quer caminhar na presença do Senhor, o inimigo vai tentar tirar ele desse propósito. Mas nós estamos aqui